Na minha opinião, próximo, como o Tite não vai continuar, o Tite, para mim, hoje é o melhor treinador brasileiro que a gente tem. O melhor, mas disparado, com muita qualidade. Mas em 2018 e em 2022 ele é eliminado por dois europeus. Por dois times europeus, duas seleções europeias com treinadores europeus. Então, assim, o Tite é o melhor ponto, não tem nem discussão quanto a isso. Mas isso mostra mais a qualidade dos treinadores brasileiros, enfim. Então, na minha opinião, a CBF ela deveria mudar o pensamento dela, porque isso é um pensamento que estraga, inclusive, o próprio nome CBF, que é não aceitar nome estrangeiro, não aceitar nomes novos. E, na minha opinião, deveria ser ou o Abel Ferreira ou um outro técnico estrangeiro. Olha, não são todos os técnicos estrangeiros que são ótimos, não. De modo algum. Lá fora também, perfeitamente. Se o Tite é o melhor, imagina os outros. Mas o Tite é o melhor, assim, disparado que a gente tem atualmente. Poderia ser até o JJ, o Jorge Jesus, que fez um ótimo trabalho no Flamengo, por exemplo, porque já conhece os jogadores, a maioria deles, enfim. Então, você tem que largar esse pensamento de é só aqui dentro que é bom. E aqui a gente tem, porque futuramente eu vejo pouquíssimos treinadores que podem dar futuro. Isso é minha opinião agora. Isso é a opinião de Bruno Cecílio Trindade, jornalista de Araxá, Minas Gerais. Na minha opinião, não existe muitos técnicos perfeitamente. Precisa ser um treinador top, um top de linha. Porque no Brasil eu não vejo esse treinador top de linha para você ganhar uma Copa do Mundo, por exemplo. Porque esse ciclo, igual antes de começar essa Copa, eu eu até falava assim, mas internamente, que nunca vi uma seleção tão favorita como a do Brasil. Principalmente naqueles anúncios de lesões dos jogadores franceses. Nunca vi aquilo, todo dia era 2, 3 franceses machucados. Para mim era a seleção mais forte que teria. Mas enfim. Então, porque isso que eu falei, para encerrar, que já acabou o assunto. Só que para encerrar, de treinadores, isso de treinadores de nacionalidade, para quem não acompanha, a Sub-20 mostra muito a cara disso, porque a geração que está vindo aí, que está nas bases do Brasil, que tem jogadores, inclusive em times gigantes, Palmeiras, Flamengo, Santos. Se eu fosse citar todo mundo aqui, tem jogadores jovens com potencial absurdo em praticamente todos os times do Brasil. Mas se você jogar esses potenciais nas mãos de treinadores que não sabem aproveitar, vira o que é o Brasil Sub-20. Alguém sabe quem é o treinador do Brasil Sub-20? Você sabe, Jean? Você sabe, Lucas? Ramon Menezes. Perfeitamente, que participou do Vasco lá. Vocês já viram os resultados que o cara consegue? Ele perdeu de 3-0 para o Chile e não tem nenhuma base na América do Sul. Tanto que esse Caio Nascimento que eu conheço, que é um jornalista, hoje trabalha até dentro do Santos, ele é jornalista, né? Ele é scout, um dos maiores conhecedores de bases que existe no Brasil. E ele falava, né? Quando não existe nenhuma base sul-americana que tenha atletas do prospecto que o Brasil tem. Não existe nenhum Hendrick fora do Brasil. Não existe nenhum Ângelo fora do Brasil. Marcos Leonardo. Se eu for citar todo mundo aqui, é do que eu mais lembro de cabeça aqui. Se eu citar todo mundo aqui, eu vou ficar aqui a vida inteira e eu vou esquecer todo mundo. Então, colocar eles nas mãos de um treinador do nível de Ramon Menezes, no nível de um Cuca, no nível de um Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele tem muito para crescer e o que ele cresceu no Fluminense, para mim, é um negócio assustador, uma coisa assustadora, o nível que ele cresceu, do que ele foi no São Paulo, no próprio Fluminense na primeira passagem, no Santos e agora no Fluminense, de novo. Perfeitamente que é também, inclusive na base do Palmeiras, ele é avaliado até para ser mais caro do que o Hendrick, que foi vendido para o Real Madrid agora. Enfim, você tem esses craques todos. Você vai colocar eles nas mãos de um treinador não preparado assim, porque hoje o futebol é mais tático. Para mim, o treinador que mais mostra isso é o Abel Ferreira. Para mim, eu indicaria, inclusive, o Abel Ferreira para treinador. Eu não vejo ânimo, não me anima nenhum treinador brasileiro assumir na seleção hoje.
Enfim, eu falei muita coisa aqui, era isso, mais isso que eu tinha para falar. Então fica toda essa revolta do torcedor brasileiro. No caso do que vocês comentaram do Tite, eu assino embaixo quantas vezes for necessário. Gosto muito do trabalho do Tite, vejo o Tite como o melhor brasileiro para ficar na seleção brasileira, se fosse o caso, ou não vejo um outro brasileiro melhor, tem que ser um estrangeiro. A Pia hoje é a técnica sueca da seleção brasileira, por que no Brasil feminino, masculino não pode? Tem algum preconceito? É alguma tradição? É o que fizeram? O que é? Me explica esse imbróglio, esse negócio louco que não faz sentido, você não poder tentar experimentar uma outra cultura, uma outra situação. Todos os países fazem isso, igual tem alguns gênios, para não dizer outra coisa, que falam, eu vi isso alguma coisa, não sei se foi o Tafarel que mencionou, que a França só é tão boa, só é tudo isso porque tem vários jogadores, várias pessoas que contribuem com a seleção, seja indireta, indiretamente, em campo ou como técnico, seja lá o que for, comissão técnica, que são de outras nações que se naturalizaram daquele país, no caso da França. O Brasil tem uma miscigenação gigante de culturas, tem isso, só não tem exatamente isso em campo. Os jogadores, você não vê com tanta facilidade, você não vê, pode ter descendência, mas você não vê a pessoa mudando de nacionalidade para jogar no Brasil, ou técnico também. Apesar de termos também técnicos que já assumiram na década de 60, 50, que eram portugueses, eu não vou lembrar o nome, mas também tem, já teve estrangeiros que assumiram, seja por descendência ou não, mas assumiram. Enfim. O próprio Tite, se não me engano, vem de uma colônia italiana lá do sul, mas enfim, não aquilo que eu falei, da mudança de nacionalidade para defender, como a gente vê em algumas seleções. Só que não vejo nenhum problema nisso, uma questão de cultura, tradição. Agora, se você quer levar a vida, por exemplo, como o Atlético Bilbao, como um Real Sociedad um tempo atrás, que só aceita jogadores de tal situação, ok, mas ciente de que você pode deixar de ganhar, de ser melhor, de ser mais relevante, de marcar mais o futebol, por isso. É uma limitação, eu vejo como uma limitação. Pode ser uma tradição, bonita, respeito, mas é aquilo. Será que todo mundo concorda com isso? Será que o povo quer ver isso? Se a gente já vê tanta dificuldade no país e você é uma das poucas coisas que você pode receber de felicidade é o futebol. Será que você está sendo justo com o povo às vezes? Não sei, fica a reflexão. Pode melhorar. Se eu pudesse, deixaria o Tite, mas também vejo que, não estou botando a palavra na boca do Tite, mas imagino que o Tite também já está com um fardo gigante nas costas e já, cara, vou sair, sei lá. Mas se eu pudesse escolher, se for brasileiro, eu deixaria o Tite. Mas lembrando, existem várias reflexões para finalizar aqui. Criticavam muito o Dorival Júnior se ele realmente ia fazer o que precisava o Flamengo para vencer títulos. O cara conseguiu fazer. Beleza, foi até acho, poxa, eu senti um pouco a saída do Dorival. Por mais que não ser flamenguista, eu falei, poxa, caramba, o cara acabou de vencer, qual é a lógica, né? Mas tudo bem. Mas existem casos e casos. Por exemplo, você trazendo um Dorival, trazendo um Renato Gaúcho, trazendo um técnico que você não imagina que possa fazer alguma coisa, vai lá e ganha. Porque lembremos, isso já aconteceu. O Brasil foi campeão mundial vindo de eliminatórias péssimas. Ao contrário do Tite, que veio de grandes eliminatórias, de recordes de número de vitórias, de aproveitamentos e tudo mais. Só que não conseguiu vencer. Mas criou uma maneira, e aquilo que vocês comentaram aqui, deixou um legado.